para nós hoje um evangelho próximo a mais um Natal. Natal quer dizer nascimento. Antigamente o pessoal dizia o seu natalício, né? Era o dia de nascimento, né? Parabéns pelo seu natalício, né? E a grande questão, a lógica do Natal, a missão do homem inteligente na Terra, inteligente, vem de inteligência. Inteligência vem de entre. Legeres, buscar dentro, escolher. Então, a inteligência tem muito a ver com o uso do nosso livre-arbítrio. E para usar bem o livre-arbítrio, tem que ter compreensão da realidade. Porque se nós não compreendemos adequadamente a nossa realidade, como é que nós vamos utilizar bem o livre-arbítrio, a inteligência, para escolher dentre? E aí o papel do homem e da mulher inteligentes na Terra. Porque todo dia, toda hora, todo momento é momento de escolha. E cada escolha é determinante nas nossas vidas. Essa semana eu tive a oportunidade de reassistir, né? Ou melhor falando, né? Assistir o último episódio no cinema de uma saga que eu já assisto há algum tempo, que é a saga do Cavaleiro das Estrelas, né? O Star Wars, né? A Guerra nas Estrelas, que tem os Skywalker, a família Skywalker. Quem riu aqui eu já vi que é porque conhece os Skywalker, né? E lá uma grande discussão, né? A aproximação do lado bom da força, o lado negro da força, a confusão no sangue escolhido do Skywalker, a saga do herói, a pessoa que tem que escolher o que vai fazer a cada dia, todo dia é dia de livre-arbítrio, todo dia é dia de usar a inteligência, todo dia é o papel do homem inteligente no mundo. Se você pega lá o lado bom, as espadas azuis, o lado negro da força, as espadas vermelhas, o Skywalker, o Anakin Skywalker, que ele nasce de uma mãe que não tem o pai. Aí, ó, lembrando, em uma das interpretações, o Cristo, porque a mãe engravida e o pai não é José. Ele vem de uma força espiritual que tende a unir as contradições do universo. Olha aí, Skywalker, Lord Vader depois, mas na época o jovem Anakin Skywalker. Você pega lá o Matrix, que agora fez 20 anos, né? Você tinha uma pílula azul e uma pílula vermelha. Você queria viver na ficção ou você queria viver na realidade? E todo dia nós somos provocados nisso, entre a ficção e a realidade. A gente quer fugir ou a gente quer viver uma vida real? A gente quer viver a vida de verdade ou a gente quer ser vivido pela vida, sempre em fugas e vivendo a ficção? Porque a gente foge. Álcool, drogas ilícitas, relacionamentos doentios, transforma sexo em fuga, a falar da vida alheia como fuga, julgar os outros como fuga, porque não quer se enxergar, olha para o outro, e aí continua sem usar a inteligência, porque está escolhendo mais a vida dos outros, não a nossa vida. Porque nós muitas vezes não queremos nos enxergar. E aquilo é importante, porque aquela história da família Skywalker, dentro de brigas pelo poder intergalácticas, tem tudo a ver com cada ser humano. Alguém que nasce com um dom para ser algo e que fica duvidando do dom que tem, que quer ir pelo caminho mais fácil, que acha que aquele caminho não é para ele. Essa é a saga do herói. Quantos de nós não estamos hoje ainda sem saber
qual é o nosso verdadeiro caminho. Quantos hoje não estão aderindo a profissões que não foram escolhidas por eles, mas que o mercado diz qual era a que dava mais dinheiro, e que aquela pessoa foi por ali, ou passou no concurso que deu, e que vestiu aquela capa daquela profissão, mas lá no fundo tem um vazio, porque ele foge também pelo trabalho. Ele começa a acreditar que ele veio só para trabalhar, ganhar dinheiro e consumir. E ele não entende por que muitas vezes ele consegue trabalhar, ter dinheiro no bolso, consumir, e ele sente dentro dele um grande vazio. E dentro desse vazio, ao invés dele mergulhar no vazio para descobrir ele ou ela que está lá no fundo, ele faz o quê? Ele vai do vazio para cima, ele continua dizendo que é a profissão, se apresenta como profissão, vivendo o relacionamento doentio, fugindo das mais diversas formas, porque toda hora que vem esse chamado para a responsabilidade dele, que é para ele usar a inteligência, Eliseu, escolher dentre, ele começa a escolher, logo partindo, escolher fugir para escolher dentro da fuga. Ele não escolhe a realidade, ele não quer mergulhar na fuga dele, ele quer continuar vivendo de ilusões. Então como é que esse homem ou essa mulher vai usar a inteligência no mundo? Outro dia eu passei o livro de Alcoólicos Anônimos para uma pessoa, depois passei para outra, passei para um homem, passei para uma mulher. Quando a gente começou a estudar as programações, pessoas que nasceram às vezes em uma família mais ou menos estruturada, mas não faltava o que comer, não faltava nada, mas que no dia a dia do viver, eles não conseguiam tocar nada com persistência, não tinha nada, tinha continuidade, aquele famoso fogo de palha, começa, vai, aí, agora está sem graça, porque ele entra na ideia nova, foge pela ideia, não é a realidade. Aí quando aquela ideia cansa, ele arruma uma paixão, foge pela paixão. Quando a paixão cansa, foge pela bebida. Quando o casamento está ruim, arruma um menino para fugir com a ideia de paternidade. Mas na hora que vai ser pai, ele cansa da criança também. Porque na verdade ele não está indo para o fundo, ele está na superfície. E a angústia dentro dele, exatamente chamando ele para ele entrar. A porta não existe, mas a vontade dele de entrar também não existe. E ele continua fugindo desse vazio, que nada mais era do que a oportunidade dele se conhecer, para que ele pudesse verdadeiramente entender qual é a realidade dele e escolher. Aí ele ia perceber que existe uma diferença entre a matéria e o espírito. Aí ele poderia olhar, por exemplo, para pessoas mais idosas e ver que dentro delas tinha um espírito muito vivo, e que pessoas mais jovens às vezes estavam com um espírito muito acabrunhado, mas que tudo era uma questão que era para além da matéria, era uma questão espiritual. Ele ia perceber que na vida tem começo, meio e transformação das coisas, que tem inverno, primavera, outono e verão, que as coisas passam, que os governos passam, que os impérios passam, que as ideologias passam, mas tem gente também fugindo por ideologia, que as religiões passam, porque a grande religião é aquela que faz com que a pessoa se religue. Primeiro ela tem que buscar onde ela realmente está, para que ela possa se
religar com o Criador. Perceber que ela, materialmente, é apenas mais um elemento. Mas dentro do todo, tem muitas coisas que ela não pode modificar. Então, ela vai começar a perceber a diferença entre o que ela pode mudar e o que ela não pode. Ela vai aprender a aceitar, consequentemente vai ter humildade. Por quê? Quando ela aceitar. Que é lógico. Aí ela precisa ter o discernimento, a compreensão para usar a inteligência. Identificar o que ela pode modificar do que, separando o que ela não pode. Então, ela não vai ter, por exemplo, como modificar a morte das células, por exemplo, que estão fazendo com que os cabelos fiquem brancos, na mudança, na transformação. Não vai poder modificar os ciclos da vida, os parentes mais próximos indo e outros vindo, e ele sabendo que já já ele vai também, é uma parte que ele não pode modificar. E vai olhar que tem muitas coisas que ele pode modificar, muitas escolhas, seguir a saga do herói. Quem é o herói? Quem é o herói das nossas vidas? Quem? Somos nós. Nós nascemos dentro de um universo com papel definido, mas só quem pode cumprir o nosso papel, quem é? Somos nós. E nós tendemos a pegar o barulho dos outros e fugirmos da nossa própria responsabilidade. Mas o universo, a força, vai sempre nos chamar, e ela bate a nossa porta pelo vazio. Ela bate a nossa porta pela angústia. Ela vai bater a nossa porta por essa sensação de incompletude. E não é o momento de fugir dela, é o momento de mergulhar nela. Olhar o que é que está acontecendo. E compreender, de novo, o que pode ser modificado pela nossa atitude, porque é o nosso papel, é a nossa razão de existir, e o que não pode, que deve ser aceito, que a gente tem que dizer foi assim porque tinha que ser assim, ponto. E aí é nesse momento que se observa que existe uma harmonia no universo, o que os indianos chamam de Dharma, uma lei que rege todas as coisas, que mantém o céu sem que as estrelas caiam sobre nós e mantém o oceano no lugar dele, que mantém a vida vibrando e fluindo. Na hora que ele entende isso, não tem como ele não ser religioso. Por quê? Porque ele logo percebe que só pode existir um Deus, porque é muito perfeito, porque nos piores momentos da vida dele, que ele achou que não tinha jeito uma coisa, que ele tentou de toda maneira, usando a sua experiência material, apareceu alguma coisa que ele não sabe de onde vinha, e o problema se resolveu. Quem já passou por isso? De onde? Quando ele achou que estava tudo acabado, ele permaneceu. Quando soltaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, em menos de 1 minuto mataram 75 mil pessoas por cidade. Pessoas que foram para os bunkers embaixo do chão, quando abriram os bunkers, estava uma lama verde. As pessoas derreteram em menos de 1 minuto. Crianças derreteram nas escolas. Na hora. E impressionantemente, quando você vai assistir os documentários, você vai encontrar senhoras e senhores que estavam lá e que não morreram. Você vai ver um avião caindo com um time
como foi o caso do Chapecoense, morrer quase todo mundo, e 2, 3 vivos. Tem dele que não quebrou uma unha. Você vai olhar, como eu via no retrasado no Jornal Nacional, um casal numa segunda-feira ia trabalhar, a mãe grávida de 9 meses mais ou menos, vinha na garupa da moto, bateram num caminhão baú, morreram os dois na hora, a barriga dela rasgou e a criança nasceu. Porque a vida está em todo canto para quem quer ver vida. Como quando nasce uma flor no asfalto. Então por que acontece lá e não pode acontecer na minha vida? Por que se tem 100 portas, 99 estão abertas, fechou-se a que eu estava na porta? Por que eu só olho para a porta fechada? Se ter inteligência no mundo era ver dentro. Não tem nada nesse mundo que não tenha oposto. Mas nós queremos que as coisas tenham estabilidade, nunca mudem. É ilusão. Que as pessoas que a gente acha que nos fazem mal sejam o demônio, como se não tivesse oposto. A gente pega aquele símbolo taoísta, muito interessante, o yin e o yang. Um círculo, perpassa como se fosse 2 peixinhos, cada um com um olhinho, um preto, um branco no preto, preto no branco, branco no preto. Quem for pior que a gente achar, a gente pode olhar e dizer assim: me mostra o teu lado bom, porque tem. E quem for melhor, se quiser ver, me mostra o teu lado complicado, porque tem. Dizem que de perto ninguém é normal. E nós sabemos disso. Então, o papel do homem no mundo, ou da mulher do mundo, a missão do homem inteligente na Terra é essa: é saber escolher, é saber usar o livre arbítrio. Mas nós temos muita dificuldade de ter inteligência. Não estamos falando nem de sabedoria, estamos falando de inteligência, só saber escolher. Por quê? Porque nós vivemos ocultando quem nós somos, até de nós mesmos. E pode até vazio, a pessoa se mata, entra em depressão, mas não quer, tem muito medo de saber quem ela realmente é, para que ela possa, de fato, bem escolher. Todo dia é escolha. Todo mundo tem a sua saga, todo mundo tem as suas dificuldades, e não se compara ninguém, e muito menos as dificuldades. Uma coisa que é muito pouca para você, é muito para outra pessoa, e não tem como comparar, porque ela é a heroína da vida dela, ou seja, ela tem uma saga para enfrentar. Qual é a maior saga que a gente tem que enfrentar? As nossas próprias contradições, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, a nossa constante vontade de fugir, a nossa dificuldade de nos equilibrarmos, de nos conhecermos, para que nós possamos efetivamente nos desenvolver. É muito difícil. Pegue qualquer vida que muitas pessoas estão agora pensando agora na sua, no fim de ano, né? Faz aquela retrospectiva e coloque se não é como a vida de Maria, a vida de José, o nascimento do Cristo. É o quê? Problema. É um cara que está aqui hoje com um filho e com a mulher passa por um problema de saúde, o marido perde um emprego, acontece não isso? Aí eu nasce às vezes, está bem, o menino vem com uma doença, ele tem que tomar escolha. Um menino que era bom, entra nas drogas.
um casal que estava bem, aparentemente, aí resolvem procurar outras pessoas e se separar. É uma empresa que quebra. Ou não é assim? Alguém que achou que já chegou lá, aí entra no alcoolismo, na drogadição. E muita gente fala assim: ah, mas alcoolismo, drogadição, não. O açúcar mata mais do que a pólvora. Mata 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, por ano. Diabetes, hipertensão, isso conta tudo do açúcar. Por quê? Porque muita gente foge pela comida. Tudo o que a gente costuma fazer é fugir. É muito fácil. Difícil é ser inteligente. Porque ser inteligente tem que ser presente. Tem que deixar de estar olhando para o passado e comparando para querer adivinhar o futuro. Não dá. O passado já passou e o futuro não está nas nossas mãos. O nosso papel é plantar. Os resultados são com o Criador. Você pode plantar uma semente que não brota. Você pode plantar uma boa semente e faltar água. Você pode plantar uma boa semente e dar uma peste. E quem trabalha com semente sabe disso. Quem não trabalha acha que é só jogar no chão e cresce. Não é. Uma vez eu estava em Anápolis e aí começou a esfriar. Toda a plantação de tomate estava no ponto de ser tirada no outro dia. Geou, queimou tudo. Tudo. Aí você vê um casal, eu vi ali numa cidade aqui no Ceará um tempo desse, casal de família, muito bem, muito conhecidos na cidade, cada um com seu negócio, casaram, tiveram 2 filhos. Aí a menina na festa de 15 anos, era um evento na cidade, viu, Ana? A menina sentiu uma dor de cabeça, veio para Fortaleza às pressas, morreu. Pouco tempo depois, o menino ia na bicicleta e à noite, no escuro, veio um carro, pegou e matou. E hoje está o casal, sem nenhum filho. Ou isso é invenção? Não acontece não isso? Eu vi outro dia um depoimento, um documentário sobre essa questão da gordura, né? Tinha um médico, está até no YouTube, que ele perdeu o pai, perdeu a mãe, aí entrou em depressão, começou a comer. Alguém viu essa reportagem? O médico estava que ele não saía mais de casa. Totalmente fragilizado e acabado. Provavelmente ele estava em fuga. Então, a saga da inteligência, como a gente estava falando, começando aí dos Skywalker, do Neo assumiu o papel dele, do Anakin Skywalker assumiu o papel dele, é a saga de Maria, José e ponto. E nós todos. É um pai que está trabalhando, aí chega o governo, aí o pessoal, eu sou do candidato tal. Ah não, eu sou do candidato tal. Isso aí vai passar, rapaz. Agora, você está vivendo sua vida mesmo? Ou você está fugindo até por isso? Porque está ali um casal pobre, morando numa cidade distante, e chega o governo e impõe que quer saber quantas pessoas tem dominadas por ele, e diz, vocês vão participar de um recenseamento. Não tinha ônibus, não tinha trem, ele não dá passagem, não dá estalagem, não dá dinheiro,
o cara que é marceneiro ia parar o serviço para andar não sei quantos dias e não sei quantas noites, sem, sabe nem se tinha dinheiro, para simplesmente botar o nome e ser contado num recenseamento. Não é isso não? Quem é que queria passar por um negócio desse? Olha, é o seguinte, o governo quer contar as pessoas, mas não adianta, tem que todo mundo ir a pé ou de jumento para Brasília. Digo logo, de avião dá 2h30, de carro dá mais ou menos 3 dias de viagem, numa pista boa. Aí tu imagina aí de jumento, e com a mulher grávida, e você, um cara de classe média para classe média baixa, porque você era um marceneiro. Você vê que aquelas casas não são de móveis projetados, não devia ter tanta atividade para marceneiro. E o cara dizer, você vai lá, pega a sua mulher e vai ser contado lá em Brasília. Quem que acha que isso aí era bom? Quem é que queria ir? Hoje, uma mulher tem dificuldade de embarcar no avião se ela tiver grávida perto de dar à luz, que ela pode ter problemas, mas o governo não quis saber. Olha, desde esse tempo que o governo gera conflito, ou antes, ou sempre. Por quê? Porque ele tem a mania de não olhar para cada pessoa, ele quer olhar para as pessoas que o apoiam, ponto. E aí perece a dignidade de cada um. Aí você imagina, o José poderia muito bem dizer assim, rapaz, não vou não, quiser empreender aqui, não podia? O que ele fez? Usou de inteligência, usou a inteligência dele para decidir os prós e os contras na realidade dele, que com certeza ele ia receber retaliações, ia ser muito pior, porque senão ele não teria ido. Aí ele decide ir, podia ter desistido. Será que não teve gente que não desistiu? Ele decidiu ir. Foi um problema que surgiu na vida dele. Não é um problema pequeno, não. Será que é? Quem aqui já teve esposa? Ou já teve esposa grávida ou já engravidou? Perto de nascer é delicado, não? Já pensou, dissesse, vai de jumento daqui para Brasília, Fortaleza, Brasília? Mais de 2.000 quilômetros. Hã? Fechar o restaurante, trepar no lombo do jumento, o homem a pé puxando você. E a outra, no caminho você quebrava. Quem é que estava pagando as contas? Ia passar meses. Mas ele não fugiu e cumpriu o papel dele. Chegou no caminho, foi atrás de uma estalagem que a mulher começou a se sentir mal. É a saga do herói. Quem é que não passa por probleminhas assim? De estar dando uma volta dentro de casa, você teve a sua mãe, seu pai morreu, sua mãe andando na casa numa boa, né? Aí a bichinha fazendo tudo, sempre fez tudo. Ela levou uma quedinha, quebrou o fêmur e ficou aleijada dentro de casa. Ou não tem isso? Cai e não, nem sempre morre, porque é tão difícil morrer como é difícil nascer, né? Para nós, para Deus é natural, para o Criador, para a vida, natural. Tá vendo? Sempre tem que ter inteligência, porque para ver no mínimo 2 caminhos, porque a vida inteira é de usar a inteligência para usar o livre arbítrio. Pois é, aí lá vai ele, aí lá no caminho, outro bucho, né, que a gente chama aqui. Qual foi o problema? A mulher sentiu mal, ele andando com a mulher, grávida, não tinha onde ficar. Lá vai mendigar, andar mais rápido para achar uma estalagem. Chega na estalagem, não tem vaga. Essa é a história.
É um casal bem bonitinho que ia casar. E aí a mulher aparece grávida antes do casamento. Imagina aí, 2000 e tantos anos atrás. Hoje é uma novela, não é não? Mas todo mundo pensa, bom, engravidou, não era, não está certo, não está direito, mas vai casar, porque ela já está com o rapaz para casar. Todo mundo pensa, o filho é dele, só que aí chega lá e não é. E ele aceitar. Aí quando dá certo, começa a viver a vidinha deles, não é isso? Quando o murchinho vai crescendo, lá vem o governo mandando a pessoa ir, ser contado, para ser contado, pegar o jumento e ir não sei quantos dias e quantas noites num jumento. Quem já andou de jumento sabe como é, o bicho não é corredor não, né? Ainda mais se ele empancar, né? Lá em Cascavel aí, jumento é jumento, ou ele é brabo demais, ou ele é manso que só anda, ou trota que machuca, ou então não anda. Não é um cavalo, é um jumento. Beleza. Aí vai para dificuldade. Aí vai para a estalagem, dificuldade. Consegue um lugar no celeiro. Aí vem achar, provavelmente o pai deve ter ido procurar alguém para ajudar no parto, mas não deu tempo, o menino nasce. É só se colocar no lugar de José. É só se colocar no lugar de Maria. É só se colocar na cabeça dela enquanto mãe, que está cheio de gente fazendo 1001 exames de ultrassonografia, para ver se o menino na barriga está vivo ou está morto, porque tem criança que com 9 meses morre na barriga, antes de nascer, não tem isso? E ela pensando, eu estou aqui, cumprindo a minha missão, que o Criador colocou para que eu desse à luz a essa criança, que vai ser o Salvador. E ela pensar que tinha que ter, já pensou o que está passando na cabeça dela? Por que eu fui pela cabeça de José, de ter vindo esse caminho, eu não podia ter ficado em casa? Já pensou se eu perder esse menino, que é o menino do Criador? E vai, será que nasce, será que não nasce? Ou quem teve grávida aqui não tem medo do menino nascer? E você coloca o tamanho da novela, que é o Natal. Aí lá vai o menino nascer. Aí arrumar pano para limpar o menino, num curral. Já se sabe que naquele tempo não tinha água encanada, tinha? Porque o pessoal imagina que chegava lá no curral, tinha um cantinho dos bichos beber, era só abrir a torneira. Ora, mas se no interior do Ceará ainda tem canto que ainda não é assim, você tem que puxar água. Por que é que na manjedoura de Jesus estava bem facinho essa água? Com o menino todo melado de sangue de placenta, nascido. É isso aí. Não, você tem que ler um mundo de coisas. Que mundo é só você olhar? Que a vida de José é a sua vida, tomando escolha todo dia. Aparecendo o quê? Só bondade ou dificuldade? Dificuldade você tomando decisões e caminhando e indo adiante. É a sua saga, é a sua história. Que a história deles é a história de todo pai e toda mãe. Não é muito diferente de uma mãe que está grávida uma hora dessa e que não tem um plano de saúde e que está doida para saber, ora o menino mexe, ora ele não mexe. E ela não tem como, por exemplo, fazer uma ultrassonografia, porque vai chegar, vai para a UPA e chega lá, às vezes está quebrado, às vezes não tem fila. E se ela não está lá na porta, vai contar as mães que estão hoje no Brasil ou no mundo em porta de hospital, morrendo de medo do meninozinho ou da meninazinha tá morto dentro dela, querendo fazer o exame e não tem? Ou vocês acham que isso não existe? E está ali escolhendo se é melhor ter paciência e confiar em Deus, ou se ela indo lá para a UPA vai dar certo, ou se vai ficar mais, sabe, vai ter mais problema. Lá vai a escolha, né?
E assim a gente vê o que é a missão do homem inteligente da terra. José podia ter fugido, não podia? Quando? No dia que Maria disse que estava grávida e que o filho não era dele. Como quando a gente pode ajudar alguém, sente que pode, e parece que tem um imã, a pessoa vem atrás da gente, e a gente fica na dúvida de ajudar ou não. Já pensou? Ele podia ter desistido. No recenseamento, Maria poderia ter não ido. Na hora do casamento, poderiam, por exemplo, muito bem terem descoberto. Ela podia ter sido até apedrejada. Quando o anjo chega para ela dizendo que ela vai engravidar antes de casar, e ela podia ter dito o quê? Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. É pesado. Já pensou a mulher chegar para o marido e dizer que está grávida, para o noivo, dizer que está grávida e que o filho não é dele? Numa cultura que apedrejava a mulher adúltera. É peito, não é não, a Maria? Ela podia ter abrido mão, mas ela escolheu o quê? Continuar, sem fuga. Vai doer, pai, mas eu estou dentro. José podia ter queimado o filme de Maria, não é isso? E arrumado outra. Mas veio para ele, o que ele disse? Pai, ele podia ter fugido. Mas ele fez o quê? Assumiu o papel dele. E quantas vezes por dia, na realidade, nós não somos chamados para assumir o nosso papel, e a gente está morrendo de medo de assumir o papel, porque só é chamado na hora do problema, e a gente pede aqui, não tenha problema, vamos crescer em quê? Vamos avançar em quê? Vamos aprender o quê? Porque toda hora, oh meu Deus, me livre de tudo. Ai, que é uma vida estável. Conhece essa vida que a pessoa não adoece, não envelhece e não morre? Conhece algo que dura eternamente? Algum governante que nunca caiu? Vocês conhecem? Eu não conheço. Por isso que o Evangelho é a missão do homem inteligente. Inteligente é o quê? Escolher dentro, no mundo. Não tem escolha quando está tudo beleza, gente. É só passar a marcha. Só tem escolha quando as coisas apresentam problemas. Por isso que os Espíritos, no livro dos Espíritos, dizem que esse é um mundo de provas e expiações. Oxe! E a gente chega aqui triste, porque chega-se no centro ou pelo amor ou pela dor, mas sabe que a maioria só chega pela dor, e a dor é o quê? Problema. E por que que o problema é dor? Na verdade não é essa a pergunta, por que é que a gente sofre tanto? Porque a dor é necessária, a dor é o problema, a dor é que vai nos ensinar, mas a gente sofre, porque a gente remói dor, a gente não quer problema, a gente não quer envelhecer, mas isso é mentira. A gente não quer sair do emprego, a gente não quer perder contrato, a gente não quer morrer, não quer perder a fama, não quer perder o carro, não quer perder nada. Cadê o desapego? Agora chega no templo e diz: tudo é do Pai. Mas chega na hora do problema,
Diz, é meu. É meu porque não é teu. Então não posso perder. Quando tem um problema no relacionamento, diz o que para a mulher? Isso é minha. É minha porque não posso perder. Se quer sair, te mato. Te persigo. Te bato. Que inteligência é essa? Ele está vendo que tem coisas que simplesmente tem que fluir. Mas ele não quer entender que a vida material, ela tem no mínimo quantos lados? 2. Começar e acabar. Ser jovem e ser velho. Está saudável e está doente. Ele não quer enxergar isso. Não quer. Aí ele não usa a inteligência. Por quê? Porque ele não faz uma escolha. Ele diz, eu quero que seja assim. Só que ele não tem poder para isso. Ponto. Não quero envelhecer. Não quero que meus relacionamentos acabem. Não quero que fiquem desanimados. Não quero. Isso é inteligência? Qual a escolha que tem aí? E aí é lógico que se tiver um espírito um pouquinho mais elevado, ele olha e ri dessa pessoa e diz, mas rapaz, eu nem sabia que Deus estava abaixo de mim. Porque o nosso problema é esse. A maior ignorância que a gente tem é, a gente acha que é Deus. A gente não quer aceitar o que a gente não pode modificar. Por quê? Porque não é a gente que modifica. A gente só quer aceitar o que a gente pode modificar. E pior do que isso, quer modificar é tudo. Mudar o sentimento dos outros. Mudar o pensamento dos outros. Por isso que é bonito aquele lema, né? Viva e deixe viver. Quem ama, liberta. Coisa mais bonita quando eu comecei a ler sobre anônimos, né? Então tá, narcótico, neurótico, codependente. Que nenhum deles, o alcoólatra, por exemplo, você não pode dizer que a pessoa é alcoólatra. É ele que vai ter que se encontrar e dar o primeiro passo e reconhecer a impotência dele frente ao álcool. Quanta gente que não percebe o mal que o álcool faz. Coisa mais interessante que tem lá, eles não são contra o álcool, nem contra quem bebe, mas são contra o egoísmo e o egocentrismo. Por que que a pessoa que tem que se identificar? Porque tem gente que realmente não tem problema. Que é um alcoólatra, foi perguntar ao Divaldo Franco, ele com a vida destroçada, dizendo que Jesus bebia vinho. É interessante, você devia ter lido o livro de porque ia dizer, não somos contra o alcoolismo, nem contra quem bebe, mas a gente é contra o egoísmo e o egocentrismo, porque é o egoísmo e o egocentrismo que destrói a vida de um alcoólatra, de um adicto, de um codependente, de um neurótico, de um fumante, de um diabético, porque ele diz assim, mas eu vou viver, só tenho isso, eu vou comer, e morre pela boca, não está usando a inteligência, ele não sabe aproveitar o açúcar enquanto pode, e no dia que não pode, deixar de lado, ele não sabe, ele só quer um caminho só. Ele não sabe tomar um copo de vinho, e quando o vinho virou problema na vida dele, ele não sabe olhar e dizer assim, agora não dá mais. Não sabe, porque de novo, ele não usa inteligência, ele só quer um caminho só, e o caminho quem é que quer dizer? Ele mesmo. Quer mudar o que ele não pode mudar. A inteligência no mundo, eu acho a coisa mais importante.
mas nós temos que assumir o nosso papel, porque senão não tem inteligência. Dificuldades, mantemos a atenção. Para quê? Para termos compreensão. Tendo compreensão, vamos vencer a ignorância. Vencendo a ignorância, nos tornaremos pessoas melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Sentiremos as dores necessárias para o nosso despertar. Passaremos pelos problemas, mas não sofreremos. Vamos entender os problemas como oportunidades e vamos seguir o nosso papel. Concluindo o evangelho, que a gente começou falando sobre o Star Wars, a história toda é essa. Alguém que tem e percebe que tem uma missão, que todo mundo tem, e que passa a vida inteira achando, se auto-sabotando, achando que não pode, ou que não deve, ou que não vai, e a vida fazendo ela sentir dor para ver se ela volta para o caminho que vai fazer a felicidade dela. Por quê? Porque a felicidade e o amor estão conosco. A gente colocou um bocado de coisa pelo meio, e essas coisas pelo meio são nossas fugas. E no final da saga é isso. Ele retoma o caminho dele, e a vida retoma o seu fluxo. Tudo se equilibra. Daí ele diz, ele é o equilíbrio da força. É o equilíbrio, o Anakin Skywalker lá no final, é o equilíbrio, o Neo no Matrix, e é o equilíbrio cada um de nós quando a gente assume o nosso papel verdadeiro. Mas não tem como assumir o papel verdadeiro se não nos conhecermos. E para nos conhecermos tem que usar a inteligência, porque vai ter dois caminhos. Qual é? Continuar fugindo ou abandonar a fuga e procurar se conhecer. Então, missão do homem no mundo: não vos orgulheis aí do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Olha como é bonita a oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos as que podemos. Quem é que a gente pode modificar? Quem nós podemos modificar? Nós mesmos. E sabedoria, inteligência, para reconhecermos a diferença entre o que a gente pode mudar e o que a gente tem que aceitar. Então, um Natal de muita paz, né? Espero que até o próximo ano, antes, né, a gente se encontre no próximo domingo. Convido aos interessados, dia 25, tem o Natal de Amor, né? E nós vamos estar lá no grupo 1, indo para o Hospital Valdemar de Alcântara. Todos os Papai Noéis se reúnem por volta das 2 horas, lá na Praça das Flores, na Aldeota. E lá os grupos saem. Você identifica qual é o grupo, aí vê, alguns tem topica, outras pessoas vão nos carros delas, e todo mundo vai cantar. Tem os presentes que foram colhidos durante o ano. Camisa vermelha para todos, né? Leve camisa. Os presentes, você leva o vestido, né? Os presentes já foram doados, embalados, tudo bonitinho. Presente de menina, de menino, de gente que está com as pessoas, né? E de blusa vermelha, de tênis e de calça, porque senão não entra nos hospitais. E vai um Papai Noel, só ele que entrega os presentes, uma pessoa entregando, tirando o saco, botando na mão dele, entregando para todas as pessoas que estão no Natal. E o resto, né? O conjunto das pessoas cantando músicas de Natal. Então o grupo é assim, um Papai Noel, às vezes uma Mamãe Noel também, um entregador de presentes para eles, várias pessoas vestidas de vermelho, de gorrinho, cantando músicas de Natal, os tocadores, né? O Marcos aí toca sax, toca violão, toca tudo, e vamos entrando no hospital de leito
em leito. E antes da gente entrar, aquele som bem alto das pessoas cantando as músicas de Natal. Além do presente físico, acho que o mais importante, que eu não consigo vislumbrar, porque graças ao Criador, até hoje eu nunca passei o Natal internado, muito menos num hospital público. Aí você imagina, tá lá internado num hospital público, num leito de enfermaria, com várias pessoas em vários estados, e às vezes está um bom tempo lá, né? Está lá no dia 24 e retomar o dia 25, né? Então aquelas pessoas, quando elas escutam as canções de Natal, a melodia dos instrumentos, muitas se emocionam, muita gente idosa chorando, adultos chorando, porque é um gesto que faz com que elas possam se olhar como num espelho, e ali passa a vida delas inteira no momento desse de Natal. Muita gente que não recebe visita há muito tempo. Tem crianças e pessoas doentes que foram simplesmente abandonadas no hospital. Quando a família viu que não tinha jeito, foram abandonadas. Então, às vezes é um momento ímpar, né? E o Criador nos dê forças para a gente estar lá, né? Dia 25, a partir das 2 horas, saindo da Praça das Flores, no Natal de Amor. Muita paz.